A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar agora mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Adebrasa Americana. Vamos continuar com a revista do segundo trimestre, lição número 6, com o tema Um chamado ao arrependimento. Texto áureo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E a verdade aplicada é que o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. No Salmo 51, verso 1, no texto de referência, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aleluia! Glória a Deus! O Salmo 51 é um salmo dirigido a Deus. Os livros de Salmos são um guia para as nossas emoções. Olhar para Salmos é descobrir como devem ser as nossas emoções diante das circunstâncias mais variadas da vida. Nos Salmos encontramos de tudo: alegria, tristeza, ódio, paz, ira contra o pecado, descanso, arrependimento, aflição, etc. Seria um excelente exercício se a cada dia você gastasse um tempo lendo e meditando no livro de Salmos para buscar um guia correto para as suas emoções. O Salmo 51 nos mostra o que Davi sentiu e pensou quando ele pecou contra Deus e contra o próximo. Davi pede perdão baseado na compaixão, na misericórdia de Deus. E da mesma forma, nós podemos buscar a graça e o perdão de Deus baseado na obra que Jesus fez por nós. Em Mateus 6,11, Jesus diz assim: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Então, Jesus nos ensina que o pão e o perdão são diários. Ou seja, da mesma forma que precisamos de pão todos os dias, também necessitamos do perdão de Deus. Vamos ler aqui na apostila, no nosso livro, o item 1, contexto histórico. As transgressões de Davi. Em 2 Samuel 11, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. São significativas essas duas expressões: no tempo em que os reis saem à guerra e, porém, Davi ficou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, a esposa de Urias, um guerreiro ao serviço do rei, tomando banho, e mandou chamá-la. Deitou-se com ela e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, o esposo de Betseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões e temos duas escolhas: ou a santificação, através do Espírito Santo, ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Betseba então engravidou e comunicou a Davi, e a partir de então a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Betseba conforme determinava a lei. Davi então planeja cobrir o seu pecado com os seguintes atos. Determinou que Urias descansasse, mas no entanto esse plano fracassou. Festejar com Urias, com o intuito de embriagá-lo, na certeza de que ele iria para a sua casa, repousasse com sua mulher, a fim de fazer constá-lo como o pai da criança. Mas também não deu certo. Então,
Davi planeja a morte de Urias e após a morte de Urias casa-se com Betseba, pensando assim que os seus atos não seriam revelados. Mas o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era do seu agrado. Os pecados podem ser escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Então Deus manda um profeta, Natã, para denunciar esse pecado encoberto. E Natã começa contando uma parábola, cujos personagens eram um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. Mas as riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Então, Davi, ao ouvir a parábola, irou-se, determinando que tal homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nesse momento, Natã denuncia de forma direta: tu és esse homem. E o profeta afirma que aquilo que ele tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Esta ação deixa óbvio que existia arrependimento, pois o arrependimento exige o reconhecimento da falha. Ninguém vai se arrepender se não reconhecer que errou. Davi não só reconhece seu pecado, como também confessa: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Os pecados não confessados é que afastam o crente de Deus. Por isso devemos reconhecer e confessar o quanto antes. Porém, o perdão não anula as consequências do pecado. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, ele sofreu com as consequências do seu ato. Em decorrência disso, a espada não se apartaria da casa de Davi. E Deus exerceu o seu juízo sobre a vida do filho nascido em decorrência do adultério. Esse filho veio a morrer. E também o mal veio sobre a família de Davi. E 2 pontos devem ser observados aqui: que o perdão de Deus libera um novo acesso a Ele, mas mesmo sendo perdoado, sofremos as consequências dos nossos pecados. Por isso é preciso permanente vigilância e oração. E o pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada, a sua alma foi tomada por uma grande angústia. E no Salmo 51, do verso 8 a 12, nós vemos 5 coisas que o pecado tirou de Davi, e ele pede que Deus lhe restitua essas coisas. A primeira coisa que ele perdeu foi júbilo e alegria. A segunda coisa foi comunhão com Deus. A terceira, obediência a Deus. A quarta, a presença e unção do Espírito Santo. E a quinta coisa, a alegria da salvação. Aleluia. Na revista Ultimato, ela traz o seguinte comentário: o pecado de Davi era visível por sua posição, autoridade como rei, seu prestígio, todo mundo o aclamava, seu histórico, começando com a vitória sobre Golias, seu talento musical, tocador de harpa, cantor, compositor de salmos, a sua espiritualidade, que está expressa no Salmo 23. A queda de Davi não foi uma queda qualquer. De fato, foi um vexame, uma vergonha, um horror. Porém, graças à confissão do seu pecado e à misericórdia de Deus, Davi saiu da sujeira e a sujeira saiu dele. Aleluia. Purifica-me com esopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com esopo. Salmo 51, 7.
Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. O hisopo é um arbusto aromático que cresce nas fendas das rochas e ele era usado nas cerimônias de purificação. Outra passagem relacionada ao hisopo ocorre quando os israelitas vão sair do Egito e eles devem molhar um feixe de hisopo no sangue de um cordeiro e passar no alto e nas laterais das portas. Da mesma forma, os nossos pecados são purificados pelo sangue de Cristo, e é por isso que o sangue de Cristo é chamado o sangue da aspersão. Glória a Jesus. E a alegria da salvação. Davi estava em um estado de angústia profunda em decorrência do seu pecado. Mas, com o perdão de Deus, vem o gozo espiritual ministrado pelo Espírito Santo. O gozo é um fruto do Espírito. E a alegria da proximidade com Deus é o verdadeiro poder motivador de um novo estilo de vida que agrada a Deus. Aleluia. E a conclusão é que o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da importância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor é poderoso para perdoar e restaurar o coração arrependido e contrito. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por tua graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor venha cada dia nos trazer arrependimento para andarmos sempre nos teus caminhos, sabendo que o Senhor é tudo em todos. O Senhor é que opera, que nos dá graça, que nos mantém no teu caminho. Abençoa cada um, a cada irmão, cada pessoa que está aqui ouvindo esta palavra. Vem, Senhor, abençoar cada casa, vem abençoar a nossa igreja, vem abençoar todos os irmãos, e nós te louvamos pela tua bondade e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado por ter assistido essa aula e espero que você tenha sido edificado. Caso tiver alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários, que assim que possível lhes responderemos. Amém? Muito obrigado e que Deus o abençoe.